Corinthians de João Paulo Capelanes, que está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, para falar um pouco sobre esse compromisso do Corinthians. E, Capê, o que eu disse, né? O Corinthians hoje é o quinto colocado com 50 pontos. O Flamengo e o Palmeiras disputam o título da Libertadores, uma vaga direta já vai para o quinto colocado. Certo? Quem for o campeão já passa essa vaga direta da Libertadores pro quinto colocado do Brasileirão, que é a posição do Corinthians. Se o Atlético vencer a Copa do Brasil, passa mais uma vaga direta pro sexto colocado. Então, o site da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz todo um balanço ali com relação à probabilidade, dá 82% de chance do Corinthians se classificar para Libertadores. Isso para a fase pré-Libertadores. Agora, a gente pode praticamente deixar bem claro que o Corinthians estará na fase de grupos, apesar de Silvinho, Capê. Muito boa tarde. Fala, Herreiro, boa tarde. Um abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Apesar do Silvinho, tá parecendo o Félix na Copa de 70, né? O Brasil foi campeão apesar do Félix, né? Não, gente, é uma coisa assim, só para antes de trazer as informações, o time do Corinthians a gente não sabe qual o time que joga em relação ao padrão tático, porque joga em casa, desde o retorno da fé à torcida corintiana, ainda em meio à pandemia, o Corinthians não perdeu no estádio. Tinha o pior retrospecto Silvinho, cara, só para que vocês possam fazer aqui uma medição. O Silvinho tinha o pior retrospecto da história de um treinador desde a fundação do estádio, quando ele chegou, há 10 meses aproximadamente. Quando a torcida do Corinthians, coincidentemente, voltou a frequentar a Neoquímica Arena, aí seja com 20, 30, 50, 100% da capacidade, em 5 jogos, o Corinthians conquistou 5 vitórias. Porém, fora de casa, não vence as 7 partidas. E principalmente a impressão péssima que ficou nesse meio de semana, quando o Corinthians contra o time reserva do Flamengo, não viu a cor da bola, não jogou de forma amedrontada, e aí depois o pior de tudo foi a entrevista coletiva do Silvio, que não conseguiu explicar absolutamente nada, direto, papo reto pro seu torcedor. Em relação ao jogo deste domingo, 4 horas da tarde, claro que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar Neoquímica Arena com mais de 32 mil ingressos vendidos de forma antecipada, casa cheia mais uma vez no Itaquera Stadium, que por sinal deve receber o William, jogador que não atua há mais de um mês, teve um problema na coxa, deve ser não só relacionado, mas não está descartada ainda a possibilidade dele iniciar a partida entre os titulares. O que a gente conseguiu apurar dentro do Corinthians é que há uma leveza em relação a esse jogador. O Corinthians não quer forçar. O Corinthians vai jogar a Libertadores, independentemente se é fase de grupos ou pré, vai. Isso é uma certeza. Ah, mas 82% gente, vai jogar a Libertadores. Claro que vai jogar. Só que o William, o pessoal ainda tá tratando de forma paulatina, tá certo, Herreiro? Por aqui justamente ele não entre no campo de jogo e se estoure mais uma vez, como aconteceu há cerca de um mês e uma semana. Então, em relação ao Juliano, esse jogador será desfalque. O que foi nos passado é que ele não teve uma lesão seríssima na coxa, mas foi um incômodo, 19 jogos seguidos como titular sem ser substituído. Então, o William é a novidade, pelo menos na lista de relacionados. Por outro lado, o Juliano, pela primeira vez desde que chegou, será uma baixa da equipe titular do Corinthians. Perfeito, então João Paulo Capelanes trazendo os primeiros destaques da equipe do Corinthians, que tem esse clássico diante do Santos na Neoquímica Arena, e é um aspecto que a gente vai tratar com a Isabelle Moraes logo na sequência das informações do Santos, mas importante, né, Capê, que é a primeira vez que o Carille retorna à Neoquímica Arena contra o Corinthians, né? Foram o quê? 11 títulos, 12 títulos, 8 como auxiliar, 4 como técnico, ele falou na última entrevista coletiva, muitos anos de timão, agora retornando ao estádio alvinegro como adversário, né? Você já assistiu De Férias com o Ex? Alguns trechos, só os teasers. Só os teasers. É. Não, porque o Corinthians tá vivendo aí o De Férias com o Ex, porque o Corinthians vai reencontrar o Carille, vai reencontrar o Thiago Nunes e na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro vai reencontrar o Wagner Mancini. Então, quer dizer, são 3... É só isso, Ricardo. São 3 ex-treinadores que vão passar pelo Corinthians. Lembrando que o Timão tem essa expectativa de beliscar uma vaguinha, pelo menos a fase pré da Copa Libertadores da América em 2022. E por que não ainda sonhar com uma vaguinha no G4, que seria coisa maravilhosa. A pré-Libertadores, por mais seja importante, rechada, ano de Copa do Mundo. A gente tem tantas e tantas datas de campeonato estadual, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Tanta coisa, você abrir mão de jogar uma pré-Libertadores para jogar uma fase de grupos, você consegue ter mais calma para fazer uma pré-temporada decente, coisa que os clubes há quase 2 anos não têm. Ainda mais o Corinthians, né, que tem um elenco um pouquinho mais velho, né, com jogadores mais experientes. É importante ter um pouco dessa pausa de uma temporada para outra, né? Renato Augusto, William, cara, Juliano. Pretzel ontem no Esporte Debate fez um levantamento de todos os jogadores, ainda mais o Paulinho para a próxima temporada. É outro jogador aí que já passa dos 30 anos. Então, assim, só para que a gente tenha uma ideia, o Corinthians tem um time
Eu não ia usar esse termo, que eu acho que não é o correto. É experiente demais. Não digo envelhecido, porque esses velhinhos jogam bola à barbaridade. Renato Augusto, William. 31, 32, não é 37, 38. O Fábio Santos já é, o Cássio tem 34, o Renato Augusto também, o Paulinho tá chegando aí com 33, acho que faz 34 em abril, quer dizer, não são mais garotos, né? Mas são cracassos de bola, né? Informações do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista com João Paulo Capelanes, que retorna a qualquer momento aqui na programação Bandeirantes. Certo, Capê? Tamo junto, Herreirão, valeu!